Como você se livra dessa doutrinação? Eu acho que diminuindo o poder absoluto hegemônico que hoje tem nessas madraças de doutrinação que são as universidades federais. Foi criado uma falácia que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo, autonomia de pesquisa, autonomia de ensino, só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar nos campi. Então o desafio é esse, foi criada uma estrutura muito bem pensada durante muito tempo, e a verdade é que a gente aterrissou aqui há nem um ano ainda, e estamos começando a descobrir um monte de detalhes. Cada enxadada é uma minhoca, Camila. Oi, gente, tudo bem? Minimamente quem já estudou a história da educação pode fazer um resgate relativamente preciso e rápido de como esse fenômeno da educação se materializou e se consolidou na história da humanidade e como ele evoluiu. Eu vou rapidamente passar para vocês o resultado de algumas leituras que já são bem antigas em relação ao tema História e Evolução da Educação, para que a gente possa fazer algumas reflexões. A humanidade sempre se preocupou com o fenômeno educacional, muito embora nos primórdios esse fenômeno fosse passado de uma forma empírica, porém bastante sistematizada, de uma geração para outra. Cabia aos mais velhos, através da oralidade, passar para os mais novos ensinamentos apreendidos, né, de gerações anteriores. Pois bem, talvez tenha sido na Grécia Antiga onde o fenômeno educacional ganhou uma sistematização mais precisa, de tal forma que surgia ali, naquele berço efervescente de educação, as bases da filosofia, as bases da sociologia, e o ideal grego de educação residia em um fenômeno chamado paideia. A paideia, que era o ideal grego de educação, visava educar os gregos para as artes, para as ciências, para a filosofia, para a educação física, dependendo da cidade-estado, educava para a guerra, no caso de Esparta. Mas o fato é que a educação grega ela influenciou toda aquela região do Oriente e depois se expandiu para o Ocidente, chegando até a Europa. Os grandes conquistadores da época buscavam na Grécia ensinamentos e educação, inclusive para que suas conquistas pudessem ser ampliadas, que foi o caso de Alexandre o Grande, que teve como tutor nada mais, nada menos que Aristóteles. Tá? Bom, por volta do ano 1000 na Europa, a educação era concentrada e era restrita a um grupo de pessoas que eram os monges. Dentro dos mosteiros, assimilavam conhecimento e passavam esse conhecimento para reis e para os nobres. Foi por volta do ano de 1100 que começou a surgir um movimento de formar pessoas para as artes, para as ciências humanas, né? Para as ciências médicas, que foi o fenômeno das universidades, com o aparecimento por volta do ano de 1100 da Universidade de Bolonha, na Itália. Logo depois vieram outras universidades no século XII, como a Universidade de Oxford, a Universidade de Sorbonne, em Paris, enfim. Mas o fato é que o surgimento das universidades fez com que o conhecimento que era restrito aos mosteiros fosse socializado de uma maneira mais democrática. Ou seja, aquele conhecimento que era restrito aos monges para passar para os nobres começou a ser de acesso, ou ser acessível
né, à população de uma maneira relativamente geral, não era muito democratizada. Mas o fato é que Bolonha, por exemplo, rapidamente tornou-se um centro educacional, onde pessoas de várias partes do mundo e de várias categorias sociais procuravam Bolonha para sua formação. Tá? Bom, esse fenômeno rapidamente se espalhou pela Europa até que por volta de 1500, praticamente todos os países europeus e todas as grandes cidades europeias tinham suas universidades como centro de formação e desenvolvimento da sua cultura, das suas ciências, enfim. Já no Brasil, o fenômeno das universidades é bem mais recente, é do século XX, é 1930, muito embora no século XVIII algumas faculdades isoladas começassem a aparecer por aqui. Foi o caso, por exemplo, da Faculdade de Medicina de Olinda, da Faculdade de Medicina da Bahia, mas o fenômeno universidade em si só foi ocorrer no século XX, por volta da década de 30. Até lá, só tinha acesso à educação os filhos do baronato, que quando precisavam de instrução ou iam para a Europa ou iam para as faculdades extremamente restritas. Até a década de 80 ainda era muito restrito o acesso à universidade. Aqui mesmo no Piauí, eu fui aprovado no meu primeiro vestibular em 1987 e nós tínhamos apenas uma única universidade. Quem quisesse fazer um curso de odontologia, por exemplo, só tinha uma única opção, que era a Universidade Federal do Piauí. Da década de 80 para cá, década de 90 mais precisamente, houve uma maior abertura, mais precisamente com a LDB de 1996, que facultou o poder público credenciar e autorizar a iniciativa privada para a oferta de educação superior, né? E quando foi ali por volta do ano 2000, houve o boom das universidades privadas, faculdades privadas, né? E houve uma maior democratização, inclusive com a implementação de programas de financiamento estudantil como o FIES, que não é uma ideia recente. O FIES já existia no governo militar, na forma de um crédito educativo. O meu pai, eu me lembro muito bem, fazia pedagogia na universidade pública e ele tinha direito na Caixa Econômica a um crédito educativo para ajudar a subsidiar as despesas de estudo dele. Ele, depois de formado, recebia um carnezão, na verdade, da Caixa Econômica para mensalmente pagar o crédito educativo. Mas, enfim, foi a partir ali dos anos 2000, depois de 2003, 2004, que a reedição do crédito educativo na forma do FIES e também na forma do ProUni permitiu um grande acesso das pessoas às faculdades e universidades, porque as pessoas começaram a perceber de uma maneira muito clara e muito recente também no Brasil que o acesso à educação, o acesso a anos de instrução superior era uma ferramenta de ascensão social, de mobilidade social muito importante. Bom, e aí quando a gente se depara com a principal autoridade da educação de um país assumir um comportamento típico de pessoas que não têm pleno domínio das faculdades mentais, é extremamente preocupante e extremamente grave, né? O atual ministro da Educação ele vem sistematicamente dando declarações contra a universidade, declarou a universidade como sua inimiga número 1, quando todos os países desenvolvidos, e isso desde a Grécia Antiga, valorizam a educação. A universidade ela se ancora em 3 pilares. Historicamente, isso tem acontecido desde o aparecimento da primeira universidade em Bolonha, no ano de 1100, que é o pilar do ensino, onde os professores replicam um conhecimento já consolidado, já cristalizado para os estudantes, através da pesquisa, onde se produz novos conhecimentos, novo conhecimento, e da extensão, que é o diálogo que a universidade faz com a comunidade, levando serviços à comunidade, fazendo inclusive uma troca, né? Já que o processo educacional ele não é unidirecional, como Paulo Freire mesmo já dizia, né? Ele é multidirecional. O professor, quando ele leva o conhecimento, ele também assimila. A universidade, quando derruba os seus muros
e leva a prestação de serviço e conhecimento à comunidade, ela também incorpora saberes da comunidade, né? Então, esses 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão, é o que faz a universidade ser esse centro pulsante de pensamento de qualquer sociedade. Afinal de contas, o nome universidade vem de universo cultural, universo de saberes, universo de ideologias. A universidade é o berço do debate nacional e ela nunca se curvou ao despotismo, ao ditador, tá? Mesmo nas ditaduras mais sangrentas, a universidade sempre esteve lá resistindo com a sua forma de pensar e com a sua forma de discutir os problemas do cotidiano, tá? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa percepção de mensurar a responsabilidade de um governo, mensurar a responsabilidade de um governante a partir das nomeações que ele dá para a ocupação de cargos estratégicos para o desenvolvimento de um município, de um estado, de um país. Quais sejam esses cargos estratégicos, né? Educação, saúde, segurança. Há que se ter pessoas preparadas para assumir essas pastas e principalmente pessoas que estão afeitas ao diálogo. Não se concebe um ministro da educação, um secretário estadual de educação ou mesmo um secretário municipal de educação que não tenha capacidade de diálogo com professores, com estudantes, para que ele possa minimamente sentir quais são as angústias, quais são os gargalos que existem para o desenvolvimento educacional. Nós temos um grave problema no Brasil, é o problema de burocratas de gabinete. Burocratas que ficam nos seus birôs com ar-condicionados, recentemente inclusive utilizando-se das redes sociais para pregar teorias das mais absurdas possíveis. Na verdade, eu acredito que um ministro da educação comprometido com a educação e com o desenvolvimento da educação de um país, ele deveria estar semanalmente fazendo um rodízio pelas universidades brasileiras, constatando in loco a realidade das universidades brasileiras, da educação brasileira, discutindo com estudantes, com professores, com técnicos e auxiliares administrativos, mecanismos de melhorar a educação brasileira e essa educação poder alavancar dessa forma o desenvolvimento de um país. Afinal de contas, todos os países desenvolvidos priorizam bastante a educação. Notadamente, se nós pegarmos como exemplo Finlândia, Japão, Coreia do Sul, a própria China, né, estão valorizando excessivamente a educação e quanto mais se valoriza a educação, mais retorno o país tem. Aqui no Brasil nós estamos voltando para antes mesmo do momento do surgimento das universidades, ou seja, lá para a Idade Média, quando nós adotamos a universidade como inimiga do povo, porque o ministro da Educação faz isso, ele encara a universidade como uma inimiga do país, e quando nós temos situações de que se entende que para se resolver a questão de segurança do país, né, você tem que armar a população, você tem que permitir que o aparato policial possa matar sem responder por isso. Então, quer dizer, é muito preocupante a situação. Porque nós precisamos, na verdade, compreender que se nós não tivermos à frente da pasta da educação alguém que minimamente conheça o que é educação e que seja minimamente comprometido com a educação, nós não iremos conseguir reverter esse quadro de subdesenvolvimento que nós temos, esse quadro de violência excessiva que nós temos, esse quadro de desigualdade social abrupta, brusca, né, e brutal que nós temos. Então, é preocupante, nós temos que nos manter firmes, resistentes e difundindo ideias como a que eu estou colocando nesse vídeo, porque apenas com uma transformação na educação e com uma educação verdadeiramente transformadora é que nós iremos mudar esse país. Certamente não é colocando incautos à frente do Ministério da Educação que defendem teorias das mais absurdas possíveis e criticam um dos maiores educadores do Brasil de todos os tempos e um dos maiores do mundo, que é Paulo Freire, que nós vamos conseguir evoluir na educação e evoluir enquanto sociedade civilizada. Certo? Essa é a minha reflexão de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima.